Olá pessoal, voltamos agora então para o nosso segundo vídeo, onde a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o desenvolvimento cognitivo, né, ou o desenvolvimento humano, a partir da perspectiva do desenvolvimento cognitivo na teoria do Jean Piaget, né? Então, retomando só um pouquinho do que a gente viu no vídeo anterior, né, para a gente já cair aqui nesse vídeo, a gente viu lá no outro vídeo alguns fatores, algumas questões referentes aí, né, ao desenvolvimento humano. Se você não viu o primeiro vídeo, volte lá e veja, né, e a gente viu lá naquele vídeo que o desenvolvimento humano, por exemplo, ele ocorre a partir de alguns aspectos que, embora o desenvolvimento seja global, ele ocorre todo numa totalidade, mas a gente consegue ver aspectos diferentes, como, por exemplo, o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto intelectual, o aspecto social, né? E a gente viu também lá que as diversas teorias da psicologia, elas vão explicar esse desenvolvimento a partir desse ponto de vista, a partir dessas perspectivas, né? Umas vão a partir da intelectualidade, outras a partir da emoção, outras a partir do social, tal. E o Piaget, mais especificamente, ele vai buscar explicar o desenvolvimento do indivíduo a partir do desenvolvimento cognitivo, né? Claro que sempre tendo como base a questão da maturação orgânica, a maturação neurofisiológica, porque o Piaget, além de psicólogo, ele era biólogo, né? E essa visão biológica que ele tinha, né, da natureza humana, ela deixou um peso ali forte, uma marca forte na teoria dele, né? Então, para a gente não alongar muito, porque eu quero ver se esse vídeo fica com menos de 45 minutos como foi o anterior, né? Vamos já aqui então para os slides logo para a gente poder avançar, né? Então vamos lá, quais são os pressupostos então da teoria piagetiana, né? Piaget partiu do pressuposto que bebês humanos, assim como os bebês de outros animais, nascem com uma capacidade, com uma necessidade, melhor dizendo, e uma capacidade de se adaptar ao meio ambiente. E aqui dá a palavra-chave, ó, adaptação, tá? Então o Piaget, ele vai entender assim, antes de tudo, nós somos animais, né? Assim como os outros animais, né? Então qualquer animal, ele tem para ele sobreviver, para ele conseguir se manter, ele tem que se adaptar. Ele tem que se adaptar ao mundo, ao ambiente onde ele está colocado, porque se ele não se adaptar, vai ser devorado, né? Então o animal ali, sei lá, quem já viu aí, né? Todo mundo já deve ter visto, sei lá, filhote de passarinho, de pássaro, filhotinho de pato, alguma coisa assim. Pato não, porque pato é amarelo, né? Mas assim, tem uma camuflagem, né? O próprio animal já nasce com uma coloração diferente, muitas vezes para conseguir ali sobreviver naqueles primeiros momentos de vida e depois para ele se adaptar, né, às situações que vão ser coladas, impostas ali para ele, para que ele possa então se desenvolver e continuar vivo, né? Então essa questão da adaptação, ela é a base para a vida, na verdade, né? Não é só para a questão do desenvolvimento. E o Piaget vai dizer assim, olha, o que é verdade lá para qualquer animal também é verdade para a gente, tá? Então, a adaptação, ela ocorre naturalmente à medida que o organismo interage com o meio, né? Então, à medida que eu vou entendendo como é que o meio funciona, né? Eu vou observando minha mãe ali, um animalzinho, ou até mesmo uma criança, vou observando meus pais, vou observando o que tem ao meu redor, e vejo que os meus pais ou um animal lá, né, meu pai foge de alguma coisa e se aproxima de outra, então eu sei que eu tenho que fugir disso aqui e me aproximar daquilo lá. Então, à medida que a criança ou qualquer, né, filhote aí vai interagindo com o meio, né, ele vai naturalmente se adaptando a esse meio, né? E isso automaticamente aumenta a capacidade mental, né? Então, ou seja, à medida que eu vou entendendo que determinado animal é um predador, determinado animal não é um predador, determinada coisa oferece perigo, determinada coisa não oferece perigo, eu vou ampliando a minha capacidade mental, né? Sendo que essa adaptação ao meio, ocorre a partir de dois subprocessos que vão ser a assimilação e a acomodação. Então, isso aqui, ó, é bastante importante na teoria piagetiana, tá? Como é que ocorre o desenvolvimento? Ou melhor, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é a capacidade de você se adaptar ao meio, tá? E como é que vai acontecer essa adaptação? É como está nesse esqueminha aqui, ó. Ela ocorre a partir da assimilação, que é quando eu eu introjeto, né, em mim, na minha mente, na minha capacidade de raciocinar, na minha capacidade de entender o mundo, conteúdos que estão fora, conteúdos que estão no meio, aspectos do meio. Eu jogo isso, eu assimilo, eu introjeto isso dentro de mim. E a partir dessa introjeção, eu vou comparar isso que eu tenho com outras coisas semelhantes que eu já tinha antes dentro de mim, que eu já tinha introjetado antes, que eu já tinha assimilado antes. E aí, essa comparação eu vou estar chamando de acomodação.
né? Então, o processo de adaptação, veja que é bem uma perspectiva biológica mesmo, né? Ele pressupõe esse movimento de eu observar aquilo que está ao meu redor, observar o meio, introjetar aquilo que está acontecendo e adaptar isso a partir de outros conceitos, outros conteúdos que eu já tinha dentro de mim antes, e daí a partir manter isso numa categoria, né, que eu já tenha formado, ou criar uma outra categoria a partir disso, e aí eu vou ampliando. À medida que eu vou criando novas categorias, né, para encaixar essas coisas que eu assimilo, eu vou acomodando, e aí eu vou ampliando, né, a minha capacidade mental, como está aqui, tá? Opa, não foi aqui. Bom, então, assimilação é quando lidamos com experiências novas, ligando-as a categorias já conhecidas. É aquilo que eu tinha acabado de falar, né? Então, eu vivencio uma experiência qualquer, né? Eu já tenho algumas experiências dentro de mim, a criança já tem algumas experiências né? de eventos passados que ela tenha vivenciado, né? Eu assimilo então uma nova experiência e aí então eu comparo aquilo com categorias de coisas que eu já tenho assimiladas dentro de mim, né? Então aqui, ó, usamos conceitos e estratégias já existentes. Piaget dá o exemplo da sua filha de 21 meses que ao ver uma concha disse xícara, né? Então é isso aqui, ó. A menina, ela já tinha o conceito, já tinha a categoria, né, dentro lá da mentezinha dela, que uma coisa com um formato côncavo, né, mais ou menos de um tamanho mais ou menos X, né, que eu consiga pegar com a mão, tal, é aquilo que eu chamo de xícara, né? A partir do momento que ela vê uma outra coisa parecida com aquela, né, que não é igual àquela, mas é parecida com aquela, tipo uma concha, né, que ela também tem um formato côncavo, mais ou menos cabe ali no tamanho da mão, tal. Olha, se aquilo lá que era côncavo cabia na mão, tal, era uma xícara, isso aqui que é côncavo também é uma xícara, então ela assimila isso, né? Assimila aquela experiência externa e coloca dentro ali da mesma categoria. Então, pronto. Então eu sei que as xícaras podem ser assim e pode ser assado. Num segundo momento é onde ela vai acomodar isso dentro ali, né, do seu aparelho mental e vai perceber que não, né? Embora elas tenham a mesmo formato, talvez, ou tenham semelhante, uma tem características levemente diferentes que fazem com que ela seja colocada numa outra categoria que eu vou chamar, por exemplo, de concha, né? Então é esse processo aí que vai garantir a adaptação do indivíduo, porque ele vai, né, diferenciar uma coisa da outra, no caso da criança ali, né? Então aqui a acomodação é quando criamos novas estratégias, modificamos ou combinamos estratégias antigas para lidar com algum novo desafio, né? Então, por exemplo, bebês que levam xícaras à boca acabam acomodando e aprendendo a beber nelas, né? Então o ato ali da criança ficar levando, por exemplo, a xícara na boca, ela começa a perceber que eu posso ter um controle ali, movimentar essa xícara no conteúdo que está ali dentro, e eu posso acabar então acomodando uma aprendizagem em relação àquele objeto ali e, por exemplo, entender que ele serve para beber, né? Então é esse processo de assimilar e acomodar as experiências que vai levando à adaptação, tá? Então, assimilação e acomodação ocorrem juntas no mesmo ato de conhecer. Quando estudamos, por exemplo, aqui a gente agora, né, teoria de Piaget, né, expandimos e modificamos as ideias antigas que tínhamos sobre como as crianças aprendem, né? Ao mesmo tempo, estamos assimilando, ou seja, uma coisa nova que eu estou colocando dentro de mim, né? Até então eu não conhecia essa teoria, até então eu não conhecia isso que estava sendo falado, então agora eu conheço, estou jogando para dentro, e ao mesmo tempo eu estou acomodando isso, comparando com outras teorias que eu já tinha, comparando com outras vivências que eu já tive, comparando com outras coisas que eu já sabia e acomodando isso em algum lugar. Isso parece com aquilo, isso parece com aquilo outro, ou não parece com nada, então eu vou criar uma nova forma de entender, uma nova forma de compreender esse objeto, esse fenômeno que eu estou observando, que eu estou assimilando, que no caso aqui é a teoria, né? E aí eu crio uma outra categoria e acomodo ele dentro da minha mente, né? E assim eu vou ampliando o meu conhecimento, tá? Então aqui, né, qual é no caso a teoria do Piaget, ele vai propor então que o desenvolvimento cognitivo ele vai ocorrer por estágios, né, ou também chamado aqui da teoria dos estágios de Piaget, né? Piaget propôs que em todas as crianças o pensamento se desenvolve na mesma sequência fixa, tá? Isso aqui é importante, lembra aquilo que eu falei lá no vídeo anterior, né? A base biológica lá dele, né? A criança, ela primeiro aprende a sentar, para depois aprender a engatinhar, para depois ficar em pé, para depois correr. É a mesma coisa, não adianta, isso é fixo, vai acontecer. Uma não vai acontecer antes da outra. Então, do mesmo modo como acontece no desenvolvimento motor, ou no desenvolvimento físico, vai acontecer também no desenvolvimento cognitivo, tá? Não tem como uma coisa mais avançada, mais complexa, acontecer antes de uma coisa mais simples. Então é fixo e vai ocorrer
uma sequência linear, tá? Para Piaget. Para outros autores até é um pouco diferente, mas para Piaget é esse aqui. Fixa de estágios e realizações, e as realizações de cada estágio ocorrem com base nas realizações anteriores, né? Então, ao exemplificar o desenvolvimento, Piaget enfatizou a hereditariedade, né? Ele afirmava que o ambiente social e físico afetam o desenvolvimento apenas no momento específico. Isso aqui é interessante, ó. Tá? Ele vai dizer assim, olha, eu não estou dizendo que o social não afeta, não estou dizendo que o meio, que o ambiente não afeta. Afeta, né? Influencia, mas só vai influenciar no momento específico. Qual é o momento específico? O momento específico é que aquele organismo ali está maduro o suficiente para compreender essa influência. Porque enquanto ele não estiver maduro o suficiente para absorver, ou usando o termo do Piaget, para assimilar essa influência, ele não vai funcionar, né? E se você ficar forçando, você vai traumatizar a criança, né? Aquele exemplo que eu dei lá no vídeo anterior. Não adianta você querer fazer com que uma criança de 6 anos entenda a teoria de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. Não vai acontecer. Por quê? Porque ela ainda não tem a maturação fisiológica, ela ainda não tem a maturação orgânica suficiente para fazer uma abstração necessária como essa teoria, como essa fórmula requer. Então, não adianta. Um pai pode pensar assim, eu quero que meu filho seja muito inteligente, que ele seja um grande matemático, tenha uma grande capacidade de cálculo, então desde pequenininho eu já vou, né, estimular ele a pegar coisas complexas. Besteira, perda de tempo, né? Você tem que estimular ele dentro das coisas que aquela etapa, que aquela faixa etária ali, que aquele estágio, como o Piaget vai falar, que a criança tem capacidade de assimilar. Dentro daquilo ali, aí sim, você pode estimular o máximo que você fizer, ótimo, excelente. A criança vai assimilar e acomodar. Agora, uma coisa que esteja para além da capacidade de assimilação dela, você vai traumatizar a criança, é melhor não fazer isso, tá? Então tá aqui, ó. Quando o organismo encontra-se com a maturação adequada para interagir de modo específico com esses no ambiente. É isso que eu tinha acabado de falar. Então não adianta você querer, né, forçar o desenvolvimento antes do organismo encontrar o estar, né, na maturação adequada para interagir. Besteira, tá? Você vai traumatizar a criança, então não faça. Então, segundo Piaget, né, existem 4 estágios, como vou até falar deles aqui, né? Então cada um deles tem algumas características. E então você deve estimular sim, né? O meio vai influenciar bastante sim, se for dentro das características daquele estágio. Fora deles, você está chovendo no molhado, né? Se for tipo, se estiver no estágio mais avançado, você está dando estímulo do estágio inferior, ou você vai traumatizar a criança, você vai perder tempo querendo que ela entenda de um estágio mais avançado. Não vai acontecer, tá? Então, quais são esses 4 estágios que o Piaget propõe? O primeiro, esse aqui, o sensório motor, tá? Do 0 aos 2 anos de idade. Então, a criança, né, ela entende o mundo através das sensações e das ações. O pré-operatório, dos 2 aos 7 anos, né? A criança entende o mundo através da linguagem e imagens mentais, tá? As operações concretas dos 7 aos 11 anos, onde a criança entende o mundo através do pensamento lógico de categorias, tá? Uma lógica, uma abstração, mas ainda no concreto, tá? Como o próprio nome vai dizer aqui, ó, concreto, tá? Então ela precisa de coisas concretas até para poder fazer alguma abstração. E aí a operação formal, ou também conhecida como lógico formal, a partir dos 11 anos, que aí sim já a abstração pela a criança, no caso adolescente, né, já consegue abstrair mesmo conceitos que não tenham dados, não tem uma correlação concreta no real, tá? Entende o mundo através do pensamento hipotético e do raciocínio científico, ou do raciocínio puramente abstrato, melhor dizendo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver cada um deles aqui então. Deu 15 minutos. Então vamos lá. Então, estágio sensório-motor, né? Esse que vai do 0 aos 2 anos de idade. Durante os primeiros meses de vida, né? Os 24 meses, né, de vida da criança, a criança entende o mundo basicamente pelos seus 5 sentidos e pela manipulação de objetos, ou em outras palavras, ela utiliza o sistema sensório-motor. Então a criança vai se assimilar, né? Ela vai se apropriar do mundo e vai acomodar as experiências que ela adquire a partir das sensações, cheiro, visão, audição, paladar, né? Tato, né? E da capacidade dela de começar a articular aí movimentos, braço, perna, né? Dedos, né? Cabeça, língua, né? Então ela vai entender o mundo, vai compreender o mundo a partir disso, tá? A grande sacada desse momento é que ela vai conseguir articular essas coisas, ela vai conseguir articular mais de uma sensação, mais de um movimento, para conseguir então
entender e apreender o mundo. Tá? A importante lição que a criança aprende nessa fase é que todos os sentidos podem ser coordenados. Ela pode usar tudo ao mesmo tempo. Né? Não é só cheirar ou só sentir o gosto ou só olhar, ela pode fazer tudo ao mesmo tempo. Não é o tocar, pegar, né? Integrar para fornecer informações sobre o mesmo objeto, né? Então, nesse momento aqui, que é aquele momento que vocês vão ver a criança lá pegando o Lego aqui, azul, pegando, botando na boca. O que ela está fazendo quando ela bota na boca ali? Ela está assimilando o mundo, né? Ela está coordenando ali um movimento, né? A questão ali motora, com a questão da percepção sensorial ali, da boca, do tato, né? Do gosto, do cheiro. Ela está assimilando tudo ali e aprendendo o mundo a partir dessa perspectiva, tá? Então, nesse período, as crianças aprendem a direcionar ações para conseguir metas. Por exemplo, ela aprende que chutar afasta um cobertor pesado, né? Então ela vai entender que se ela fizer um movimento, que se ela tiver o controle ali, né, tá muito quente, ela tá um cobertor muito quente, muito pesado, ela pode chutar e o cobertor sai de cima dela, né, por exemplo. Também aos poucos vão aprendendo que as coisas não deixam de existir só porque estão fora do seu campo visual. Isso aqui é muito interessante, tá? Chama-se isso de permanência do objeto, tá? No começo dessa fase, a criança não entende que o objeto existe sem que ela não esteja presente. Então, a criança ainda está muito fechada no que a gente vai chamar de um egocentrismo. A criança entende que o objeto só existe porque ela existe. Então, as coisas só existem se ela vê. As coisas só existem se ela toca, se ela pega. Se ela não vê, a coisa não existe. Tá? Então, no final dessa fase, principalmente aí por volta dos 2 anos de idade, a criança entende que as coisas continuam a existir mesmo quando não são percebidas. Aqui é um exemplozinho rápido, né, uma foto, só para vocês verem. A criança está aqui, ela está interagindo aqui com o bonequinho de pelúcia, aqui o coelho, né? Aí foram lá, colocaram um aparato aqui, ela não consegue mais ver, então para ela o coelho deixou de existir. Tá? Se tirarem aqui o aparato, o coelho volta a existir. Então nessa fase aqui, que muitos de vocês já devem ter visto ou até brincado com criança pequena, que é aquela coisa que o bebezinho tá ali no carrinho, você pega, joga uma fralda, por exemplo, em cima do rosto dele, e puxa a fralda e ele começa a rir, assim, olha pra você rir. Por quê? Porque ele estava te vendo, você tampou, né, o campo de visão dela, para ela você deixou de existir. Então, quando você volta para o campo de visão dela, ela fica, né, toda alegre, toda feliz. Eu tenho um vídeo mais ali na frente, eu vou mostrar isso daí para vocês, né? Mas todo mundo já deve ter visto isso ou brincado com isso. É isso. A criança não entende que o objeto continua existindo mesmo que ela não esteja vendo, né? Ao final dessa fase, ela começa a entender que o objeto é uma coisa separada dela, né? E que ele tem uma existência própria independente dela, tá? Também é bastante marcante nesse período a capacidade de imitar, isso também é muito forte também nessa fase, tá? Imitar novas respostas e complexas com bastante precisão, mesmo quando o modelo não está presente. Uma criança que presencia um adulto ter um acesso de mau humor pode experimentar ter um acesso vários dias depois. Isso sugere que a criança começa a formar e armazenar representações simples dos eventos nos primeiros anos de vida, né? Então a questão da imitação, que é muito importante para a aprendizagem, né? É um tipo de aprendizagem. A criança começa a perceber que ela consegue replicar aquela experiência que ela viu. Então, se ela viu um adulto tendo um ataque de birra, tendo um ataque de raiva ou alguma coisa assim, ela vai tender a repetir, a imitar esse comportamento, tá? Então, só para a questão de ilustração, vou passar aqui um videozinho rapidinho, tá? Vou passar alguns vídeos aqui para vocês que vão mostrar a crianças, né, nesses momentos aí, como por exemplo agora aqui no sensório motor, tá? O vídeo está em inglês, mas assim, não importa muito, tá? Porque o que interessa mesmo é ver ali, né, a cena. Então, vendo a cena, vocês vão conseguir entender. Quem entende inglês aí, né, provavelmente vai conseguir entender aí o que a pessoa está falando, mas assim, às vezes fica meio ruim o áudio, não sei se vocês vão conseguir captar bem aí, mas de qualquer modo não precisa entender do áudio, né? Basta ver, né? E agora aqui, para variar, travou. Sempre acontece isso, né? Sempre quando você está gravando, aí eu tenho que sair. Quando eu finalizo, aí aparece aqui, ó, a setinha. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aí volta. Então tá, vou passar aqui o vídeo, tá? Ó, voltou aqui. Vou passar logo antes que suba. Vamos lá. New babies aren't quite sure what happens to objects when they leave their sight. Sky's mom keeps disappearing and reappearing. No wonder peekaboo is so much fun.
During their first year, however, infants will learn an important concept, object permanence. Everything has a life of its own, even if it is out of sight. At Maya's age, babies know to look for the object, but they might not have everything else straight. 10-month-old Simon is about to make a classic mistake, known as the A not B error. Although he watched us place the toy plane under the white cloth, he'll look for it where he last found it, not where he watched us hide it. Yes, you can drink it. If a 1-year-old can't find an object they want right away, they're likely to give up looking. Aqui no finalzinho, aquele bebezinho ali que talvez esteja com 1 ano, alguma coisa assim, veja que ainda não conseguia entender ou perceber que o objeto que o senhor ali colocou embaixo do pano verde, ele tira do pano verde e coloca embaixo do outro, ele ainda não consegue entender, ele tem que vai lá e busca, né, o objeto onde não estava, né? Então, mas ao final dessa fase, a criança consegue entender que o objeto, mesmo saindo do campo visual dela, né, ele continua existindo, como foi o caso daquela menininha que apareceu antes. Bom, vamos lá, senão a gente estende muito. Então, aquele foi, né, do 0 aos 2 anos, é o estágio chamado de sensório motor, e aí aqui no segundo estágio vai ser o chamado do pré-operatório, né, dos 2 aos 7 anos, que muito provavelmente, se vocês estão vendo esse vídeo aqui, é a fase aí do trabalho que eu passei para vocês fazerem, né, para os experimentos que eu passei para vocês fazerem, é basicamente aqui desse período aqui, onde a criança está por volta aí dos 2 aos 7 anos, que é onde ela ainda está muito no começo aí dos 2 anos, está muito presa aí no concreto ainda, né. Já lá no final dos 7 anos ela já consegue fazer algumas abstrações, né? No começo ou no meio dessa fase ela ainda não consegue ter muitas relações, por exemplo, com categorias, volume, quantidade, né? E já ao final dessa fase ela já vai conseguir ter a percepção dessas categorias mesmo de uma forma abstrata, porém ainda presas no concreto, né? Que é a fase seguinte que a gente vai ver que é as operações concretas, né? Mas vamos lá. Então, aqui no pré-operatório, o que acontece nesse período? Então, nesse período, as crianças resolvem problemas manipulando objetos concretos. Precisa ter concreto. Por isso que quando você vai ensinar matemática para a criança nesse período, né? Você pega lá uma caneta, né? 2 canetas. Ela tem que manipular. Ela tem que pegar. No final desse período, ela já vai estar conseguindo fazer uma abstração. Mas no comecinho, tem que ser ainda, né? Bem preso aí no concreto, tá? Porém, tem dificuldades com os mesmos problemas de modo abstrato. Uma criança afirmará facilmente qual das 3 caixas é a maior, porém terá dificuldade numa versão abstrata do tipo: se A é maior que B e B é maior que C, qual é o maior de todos? Né? Então, nesse período aqui, se você pegar para uma criança e mostrar para ela 3 caixas, uma desse tamanho, uma dessa, e disser: olha, uma assim, outra assim, né, e a outra assim, e disser para ela qual é a maior, ela aponta e fala: essa aqui é a maior, sem grandes problemas, né? Ela vê bem ali no concreto e não tem dificuldade. Agora, se você chegar para ela e disser assim: olha, a caixa 1 é maior que a 12 e a caixa 3 é maior que a caixa 1. Qual das 3 é a maior? Ela vai ficar... se ela não vê, se ela não pega, ela tem dificuldade para fazer esse raciocínio, né? Porque ela ainda está muito... Ela consegue já ter uma lógica, uma estruturação lógica, mas ela precisa ver isso concretamente, precisa segurar no objeto concretamente, tá? Então aqui, a maior façanha desse período é a capacidade de pensar, né, sobre o ambiente pela manipulação de símbolos, incluindo aí a palavra, né, porque é nesse período aqui que a criança aprende a falar, aprende a escrever, então o domínio da linguagem é muito forte nesse momento aqui, né? Para isso, 4 realizações fundamentais ocorrem nesse período. A criança adquire a linguagem, é capaz de formular conceitos simples, tá? Não complexos, conceitos simples, representam o mundo por meio de brincadeira e desenham figuras que representam a realidade, né? Então, esses 4 aí elementos, né? Esses 4 realizações é aquilo que vão dar a capacidade efetivamente para a criança se desenvolver nesse período, tá? Então, nesse período, a criança começa também a entender o difícil conceito da classificação. Opa, eu saí, eu perdi a canetinha. Opa, peraí. Pronto, é aqui, ó. Quando eu tive que sair lá, eu perdi a canetinha. Aqui, ó, o conceito de classificação. A criança começa já a entender e ter a capacidade de classificar o mundo em categorias, tá? Porém, em categorias simples.
Tá? Se você fizer uma categoria um pouco mais complexa, ela vai ficar confusa, ela não vai conseguir entender como é que isso ocorre, tá? Aqui, ó, entretanto, apenas uma classificação simples, como eu tinha falado, né? Se dermos para uma criança nesse estágio 20 estátuas, sendo 5 de porcos, né? Bonequinhos, por exemplo, né? Sendo 5 de porcos e 15 de vacas, e pedirmos para ela separar em grupos, ela provavelmente fará corretamente. Ela vai separar os porquinhos de um lado e as vaquinhas do outro, né? Porém, se perguntarmos se há mais vacas ou mais animais, ela provavelmente ficará confusa, né? A criança tem dificuldade de entender que um único objeto pode ser classificado em duas categorias, né? Se você perguntar para ela, se você mostrar para ela um bonequinho de porco e perguntar, porco é um animal? Ela vai dizer sim, é um animal. Então porco é um animal. Vaca é um animal? Ela vai dizer sim, vaca é um animal. Ah, que bom. O que a gente tem aqui nesse monte de bonequinho aqui? Ah, um monte de vaca, um monte de porco. Beleza. Separa para mim em categoria. Muito provavelmente ela vai botar os porquinhos de um lado e as vaquinhas do outro. E ela falou para você, ela entende para você que ambos são animais. Mas se você perguntar para ela se existem mais vacas ou mais animais, ela não vai saber dizer. Se você perguntar se tem mais vacas ou porcos, ela vai falar claramente, mais vacas. Mas se você perguntar mais vacas ou mais animais, não é que ela não vai saber dizer, ela vai ficar confusa, ela vai ficar olhando ali e tal. Isso se ela estiver mais no começo, né? Em tese, se ela estiver mais no fim da fase, ela já vai conseguir fazer essa separação, né? Então, por exemplo, assim, a criança nesse momento, ela tem dificuldade de entender categorias, não é nem categorias mais complexas, é como está aqui, ó, entender que um objeto pode estar em mais de uma categoria. É o exemplo aqui desse caso aqui, ó, pega, por exemplo, esse triângulo. Ela vai poder dizer para você que o triângulo ele é azul, ou que esse objeto que ele é azul ou que ele é formado, tem o formato de um triângulo. Se você pedir para ela, né, categorizar, ela vai botar ou junto com azuis ou junto com os triângulos, né? Agora, se você perguntar se existem ou melhor, ela vai ter dificuldade de entender que esse objeto pode pertencer a mais de uma categoria, como por exemplo, ele é ao mesmo tempo um triângulo e ele é ao mesmo tempo também azul, ou uma terceira categoria, por exemplo, que ele é um triângulo que é pequeno, que é menor, por exemplo, do que esse aqui que é um triângulo grande, né? Então, se você colocar várias figuras, como está aqui, ó, várias figuras geométricas, e pedir para a criança para ela classificar, né, ou juntar os semelhantes, ela vai juntar de algum modo, tá? Mas ela vai entender que a partir do momento que aquele objeto entra numa categoria, ele permanece ali, tá? Mais tarde, a criança vai conseguir fazer essa adequação e entender que a mesma coisa pode pertencer a várias classes diferentes, mas nesse primeiro momento ela vai ficar presa ali, numa primeira categoria que ela vai criar. E aí, só para exemplo, ó, de novo, o vídeo some. Sou obrigado aí a sair. Pera aí. Some aqui, ó, a setinha aqui, né? Então aqui é um exemplo de algumas crianças, tá? Nessa fase aqui do pré-operatório. Can you look at these two glasses? Do you think that they have the same amount of juice? You think they have the same? Os dois Okay. copos têm a mesma quantidade de suco. Now we're going to pour this juice into this glass. A criança diz que tem, aí agora ela bota no... Olha o rosto dela, olha o rosto da criança. Como ela fica chocada. Now, do you think that this glass has more juice? This glass has more juice? Or do you think that they have the same amount? That one has more. This one has more? And why do you think that this one has more? Because it's taller. Que é maior, que é mais alto, né? Ou seja, se tem mais... Okay, you ready? Melhor, se é mais alto é porque tem mais. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters? Or do they have the same? 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. They're all the same. They're the same? Mesmo das 5, moedas, 5. sim, 5, né? 5, são iguais, né? Aí ela afastou as moedas e vai perguntar, e agora? Continua sendo igual? Okay. Continua sendo a mesma Does quantidade de this row moedas? have more quarters? Does this row have more, or do they have the same? This one Você has vai dizer, não, That one esse has tem more mais moedas. quarters? Yeah. E por que tem mais moedas? Why does this row have more quarters? Because it's more Porque tem far mais, é away. maior. It's more far away. Então se é maior é porque tem mais. It's like more far away than like that. Looks like bigger. All right, we're gonna play a game with the graham crackers, and we're gonna share them between me and you. Okay? Okay. Okay. Ela deu dois biscoitos para ela e um para a menina. Pergunta Do se you tá think igual. that we shared Se those tá bom fairly? assim. No.
No, why not? Share. Porque você tem 2 e você tem 1. Well, what about what? Aí ela What if we então try vamos this? resolver isso aqui. Aí ela quebra o biscoito dela em 2 e pergunta, agora tá ok? Put this Né? down right there. Tem Now a is mesma it fair? quantidade? Yeah. Yeah. Ah, Why is sim. it fair now? quê? Because we both have 2. Porque agora nós dois temos 2, né? Você tem 2 e eu também tenho 2. Então, entendem? Ela não consegue compreender a conservação, né, no caso da matéria, quantidade, volume, quantidade de massa, né? Se você pega a bolacha e divide em 2, então agora você tem a mesma quantidade de bolacha do que eu que tenho 2 bolachas, né? Então vejam que o que é interessante e que o Piaget vai pegar aqui, assim, não é que a criança pense errado, ela não pensa errado, ela tem uma lógica. Isso que é o interessante, ela tem uma forma, ela tem um modo de raciocinar, né? Como aquela primeira criança lá dos 2 copos lá. Olha, tem a mesma quantidade de líquido nos 2? Tem, né? Mas então agora quando eu boto nesse copo aqui mais fino, continua tendo a mesma quantidade? Ela vai dizer, não, claro que não, são quantidades diferentes. Diferentes por quê? Esse aqui tem mais, tem por quê? Porque é mais alto. Né? Então, se é mais alto, obviamente tem mais, né? Entende? Não é um pensamento errado, é uma lógica, é uma estrutura diferente, é um modo diferente de pensar. E é isso que o Piaget vai colocar. As crianças, né, ao longo dos diferentes estágios, elas vão criar estruturas lógicas para raciocinar de modo diferente, tá? Se fosse o pensamento errado, né, algumas crianças responderiam certo e outras não. Mas o que acontece é que todas as crianças nessa faixa etária vão dar esse mesmo tipo de resposta, tá? Dentro aí dos 2 a 7. Claro, algumas crianças que são mais estimuladas, pode avançar um pouco mais, pode mais cedo perceber ali e dizer que é diferente, que não é diferente, né? Mas geralmente uma criança com 3 anos, por exemplo, 4 anos, ela vai dar essas respostas aí que vocês ouviram, tá? Bom, vamos lá. Então, o terceiro estágio, então, qual que é o terceiro estágio? O terceiro estágio é o das operações concretas, o dos 7 aos 11 anos, tá? Então, nesse período, as crianças param de se guiar exclusivamente pelas informações sensoriais e começam a usar a lógica. Ó, de novo, eu tenho que botar aqui na minha canetinha aqui. Senão, elas passam a usar a lógica, ou seja, adquirem a habilidade de realizar operações de uma forma mental. A criança adquire a habilidade de realizar operações de uma forma mental, porém, isso tem que estar ainda com uma relação no concreto. Como é o caso aqui dessa foto dessa menina aqui, ó. Essa daqui já com, sei lá, 8, 9 anos, ela já começa a olhar para esse vidro aqui. Não, peraí, não é porque isso aqui é mais fino que tem quantidade maior de líquido. O volume dos 2 é o mesmo. O que mudou é a forma. Então ela consegue já abstratamente entender que o volume independe da forma, né? Mas ela precisa pegar, ela precisa olhar ainda, tá? Ela não consegue lidar com questões puramente abstratas, como por exemplo questões relacionadas a questões morais, assim, tipo o que é o bem, né? O que é o certo, o que é o errado. É muito complicado ainda para uma criança nessa idade lidar com questões puramente abstratas. Ela consegue usar a lógica, ela consegue fazer uma formulação mental, mas ela ainda tem que fazer isso a partir de uma perspectiva concreta, tá? Então, durante esse estágio, a criança adquire um insight primordial, né? A aparência difere da realidade, enquanto uma é temporária, a outra é permanente. Tá aqui, ó, né? Não é porque mudou a forma que o conteúdo mudou, o volume é o mesmo, né? Então a aparência é diferente, né, da realidade. Para saber se a criança adquiriu esse insight, costuma-se fazer o teste dos copos, que é esse aqui, né, de diferentes tamanhos. Crianças na fase pré-operatória não passam, que foi aquilo que a gente viu ali no vídeo anterior, né, no teste, porque ficam presas às dimensões sensoriais. A criança, nas operações concretas, ela já consegue abstrair, mas ainda assim, de novo, ela tem que fazer isso olhando. Só falando, ela não vai conseguir realizar, tá? Então, embora as crianças nesse estágio lidem logicamente com objetos concretos, a partir do raciocínio, elas ainda não são plenamente capazes de lidar com ideias abstratas. Elas resolvem problemas por tentativa e erro, ao invés de uma estratégia eficientemente sistemática. Era aquilo que eu estava falando antes, né? Ela vai conseguir resolver um problema aqui, ó, de repente um problema lógico que foi colocado para ela ali, num tabuleiro, algum jogo, alguma coisa assim. Mas se você pedir para ela fazer uma formulação ou explicar alguma coisa puramente, completamente abstrata, ela ainda vai ter dificuldade, tá? Ela ainda vai ter dificuldade de relacionar conceitos abstratos. Ela pode até pensar abstratamente a partir de objetos concretos, mas ela não vai conseguir pensar abstratamente a partir de conceitos abstratos, né? Aquilo que eu estava falando, bem, certo,
bom, né? Coisas desse tipo ela ainda vai ficar presa no referencial que é o que os outros fazem. Então, se os outros fazem é porque tá certo, né? Se minha mãe faz, então é porque é bom, né? Ela ainda vai ficar presa nisso. Ela não tem a capacidade de pensar abstratamente sobre conceitos. Ela tem a capacidade de pensar abstratamente sobre objetos, né? Por isso que ali operações concretas, tá? E aí, só para ilustrar rapidamente, a gente vai ver aí um vídeo, de novo, aí, é o último, tá, gente? Esse aqui é o último. De uma criança já nessa fase, onde ela já dá a resposta correta lá pro teste ali dos copos, tá? Olha só o que acontece. So first we're going to look at these two cups right here. Do you think there's the same amount of juice in this glass as there's in that glass? Ela tá perguntando, ela fica lá, olha, talvez porque ela é muito próxima. They're even? Okay. So we're going to take the juice from this glass and pour it into this one right here. Ela coloca igual a outra criança lá, né? E aí, só que dessa vez ela já vai dizer, não, a quantidade é a mesma. Okay, so now we're going to look at this glass and that one. So do you think that there's more juice in this glass, more juice in this glass, or do you think that they have the same amount? Same amount. Okay, why do you think that they have the same É amount? igual. Just because this is skinny doesn't mean it's not the same amount. It has the same amount of juice in it, but this one is just wider and this one's skinnier, but they have the same amount of juice in it. Ela dá a explicação aí, e a explicação que a gente também considera, porque um é mais fino que o outro ali. Então, se ele é mais fino, porque a forma dele mudou, mas o conteúdo, o volume permanece o mesmo, né? Opa, deixa eu só pegar minha canetinha de volta aqui, porque aqui, pronto, né? Vamos lá, vamos passar para o próximo aqui. Bom, e aí, por último, então, no final, o quarto estágio dito pelo Piaget, que vai ser o das operações formais, também conhecido como lógico-formais, tá? Então é nesse momento aqui que aí sim, aí já é o adolescente, né, mais uma criança, né? Ela tem a capacidade de pensar coisas abstratas, pensar abstratamente sobre conceitos, sobre coisas abstratas, né? Lá nas operações concretas a criança não consegue, ela ainda fica presa no mundo concreto. Aqui não, aqui a criança já consegue dar explicações sobre coisas abstratas, tá? Então, nesse estágio, os adolescentes desenvolvem a capacidade de entender a lógica abstrata. Eles são capazes de ponderar o possível, não ficando presos apenas ao aqui e agora. Ela consegue extrapolar, ela consegue, e é muito comum, inclusive nesse momento, né, na adolescência, fazer planos, fazer ligações e dar soluções, né, para problemas concretos, problemas do mundo geral, aí, de uma forma completamente abstrata, de uma forma completamente idealizada, né? É bastante comum nessa fase, tá? Então, nesse período, elas podem manter várias coisas na mente ao mesmo tempo, criam diversas alternativas quando solicitadas a resolver um problema. Elas antecipam situações, planejam, analisam, entendem metáforas e constroem teorias. Isso aqui é muito forte, né? Constrói muitas teorias. É nesse momento onde o adolescente, principalmente, né, ele tem todos os problemas para resolver, ele tem todas as soluções para resolver todos os problemas da Terra, todos os problemas do mundo, ele sabe como resolver, ele sabe como fazer, porque ele faz links, né? Ele faz links. Se uma coisa aqui acontece assim, mas se no outro modo acontece assim, então se eu juntar isso com aquilo, o resultado vai ser aquilo outro. Então pronto, o problema está resolvido, né? Ainda nesse aspecto aqui, a pessoa, ou no caso aqui o adolescente, ela já consegue pensar completamente, de modo completamente abstrato, de uma forma completamente lógica, né? Mas o que falta nesse caso aqui para ela ser um adulto, né, é a vivência, né? É ela entender que, embora abstratamente uma coisa pode funcionar, na vida real, na vida prática, outras variáveis estão interagindo ali, variáveis que inclusive você nem conhece, variáveis que você inclusive não tem nem controle, e muitas vezes o que pode parecer perfeito no mundo das ideias, né, no mundo ideal aí, no mundo concreto, no mundo real, às vezes não funciona, né? O que também às vezes é um grande fator de frustração, né, para adolescentes nesse período, né? Porque, está tudo perfeito lá, por que não funciona? Não funciona porque você desconsiderou ainda uma série de coisas que a tua vivência ainda não te deu, né? Então, nesse estágio aqui, as pessoas pensam sobre questões amplas, né? Tentando entender a vida,
até tentando entender a vida, a identidade, problemas sociais, injustiça, religião, etc. E ficam muito incomodadas com as contradições, como, por exemplo, se Deus é generoso, como pode haver milhões de pessoas sofrendo? É isso que eu estava falando antes, né? Então, nesse momento, a pessoa, o indivíduo, ou aqui no caso o adolescente, ele tem capacidade, sim, de fazer completamente links abstratos com conceitos, com, né, conteúdos totalmente abstratos. E aí ocorre um pequeno problema, né? Porque no mundo das ideias, né, no mundo mental, tudo é bonito, tudo funciona, tudo dá certo, né? Se nós temos um problema hoje no meio ambiente, carros poluem, tem um grande problema de poluição no mundo, né? Então carros poluem aí por causa, né, de combustíveis fósseis. Então como é que a gente poderia resolver esse problema? Simples. A gente já tem tecnologia para criar carros elétricos. Então a gente cria carros elétricos, todo mundo anda com carro elétrico, a gente para de usar combustível fóssil e a gente não tem mais problema com o meio ambiente. Pronto! É só fazer isso, né? E parece muito simples. É fácil, a gente já tem tecnologia para fazer carro elétrico, é só parar de construir carros de combustão, né, de combustível fóssil, e só construir carros movidos a bateria e pronto, a gente não tem mais problema de poluição. Por que as pessoas não fazem isso? Porque elas são malvadas, só pode ser, porque como é que ninguém pensou nisso antes, entende? É muito simplista. É uma forma muito simplista de resolver os problemas do mundo. Por que o adolescente ele ainda é assim? Porque embora ele tenha a capacidade, né, de fazer links abstratos, pensar conceitos abstratos, pensar problemas complexos, ele ainda não tem vivência suficiente para testar essas hipóteses. Ou para ver que existem outras variáveis do que além daquelas que ele está considerando, né? Não é só uma questão de parar de fabricar carro com combustível fóssil. O que você faz com toda uma planta, né, industrial que foi planejada para fazer esse tipo de motores, né? Não é de uma hora para outra que você muda a matriz energética, né? Bilhões e bilhões e bilhões de dólares aí são gastos para você criar, por exemplo, para você montar, por exemplo, uma usina hidrelétrica. E isso vai ter um impacto ambiental talvez maior ou talvez até pior do que o consumo do combustível fóssil. Então você tem que pesar quanto que uma situação você pode levar um ou outro. Então, demais variáveis, demais elementos de um problema que vai vir com a vivência, vai vir com a experiência, né, de vida mesmo, o adolescente ainda não tem. Então por isso que ele se frustra muito, né? E aí foi aquilo que eu falei lá no vídeo anterior. Se esse adolescente ele não aprendeu lá na primeira infância a lidar com as frustrações, é nesse momento aqui que sofre muito, né? E por isso que a gente vai ver, né, hoje em dia a gente vê muito isso né, na televisão, aí, na internet, pessoas tendo verdadeiras crises existenciais porque não entendem que o mundo não se encaixa nas suas abstrações lógicas, que funcionam muito bem no nível da abstração, mas quando vem para o mundo real, não dá certo. E as pessoas não conseguem compreender isso, se frustram, não aprenderam a lidar com a frustração lá na primeira infância e aí por isso sofrem, né? Bom, então, no final desse período, né, os jovens têm o mesmo aparelho mental que os adultos. Então, basicamente, na teoria do Piaget, né, então, por volta aí dos 15, 16 anos, estaria completo o desenvolvimento cognitivo da pessoa, né, o desenvolvimento intelectual da pessoa. Não significa dizer que a pessoa não vai ampliar isso, tá? Não significa dizer que a pessoa não pode ficar mais, vou usar a expressão, mais inteligente ao longo do tempo, e a gente fica, né? É o que eu estou acabando de dar o exemplo aqui, né? Um adolescente que ainda não tem vivência suficiente de vida, né, no mundo, ele pensa que as abstrações que ele cria lá nas teorias dele vão resolver os problemas do planeta, mas na prática não funciona, e ele vai aprender depois, quando se torna adulto, que precisa considerar outras coisas e não apenas as variáveis que ele está colocando para resolver o problema, né? Isso é ampliar a inteligência. Mas o que o Piaget vai colocar é que não vai surgir nenhuma nova estrutura, tá? Não vai surgir nenhuma nova forma de pensar, né? Uma nova estrutura cognitiva. Não. O que tinha para surgir, vai surgir aí até aproximadamente uns 15, 16, 17 anos no máximo aí. A partir daí, a única coisa que vai acontecendo é que a gente vai ampliando essa nossa capacidade intelectual, aí, nossa capacidade cognitiva, tá? Então esses são os 4 estágios do Piaget, né? Acessório motor, pré-operatório, operações concretas e o lógico formal, né? As operações formais. Ele se desenvolve desse modo e a partir disso então ocorre aí o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, tá bom? E aí a gente acaba por aqui, deu aí 40 e poucos minutos, né? Então tá na média, né? E então é isso. Então se vocês ficaram com alguma dúvida, né, alguma coisa que ficou aí que não ficou muito clara, né, anotem que aí no nosso próximo encontro presencial a gente sana aí as dúvidas que tenham ficado, ou então
deixa pergunta aí nos comentários, alguma coisa assim, que à medida do possível eu vou respondendo, tá ok? Então vejo vocês na próxima aula, né? Bons estudos, até a próxima e tchau!